dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de novembro de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, no dia 14 de outubro, há exato um mês, o Procurador-Geral da República citou em sua decisão sobre um pedido do PT e do PSOL para prisão preventiva, para decretar a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro, que isso poderia acontecer não naquele momento, mas depois que o Eduardo Bolsonaro virasse réu no STF, sendo julgado à revelia, com previsão de ser julgado à revelia e concomitante fuga dele desse julgamento que vai ser iniciado hoje com a aceitação provável, indubitável, melhor dizendo, do Eduardo Bolsonaro após a apreciação da denúncia da PGR. Após essa decisão, o Alexandre de Moraes pode adotar automaticamente o pedido de prisão preventiva ou pode consultar o PGR sobre o pedido de prisão preventiva, mas de uma forma ou de outra já está considerado pelo Procurador-Geral da República a prisão de Eduardo Bolsonaro no momento em que ele virar réu e, evidentemente, a revelia, como vai ser decretado hoje pela primeira turma do STF. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Com a decisão da Polícia Federal de indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição ao exercício dos poderes constitucionais. A gente tenta trazer que é um dos mais agudos, né, dessa conversa em que Eduardo Bolsonaro é bastante ríspido com o pai. Tem uma desavença muito forte entre eles nesse momento, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro havia dado uma entrevista ao Poder 360 e nessa entrevista disse que, embora tenha 40 anos, o Eduardo Bolsonaro ainda não era completamente maduro, talhado para a política, fez críticas ao próprio filho. Isso num contexto em que o tarifaço contra o Brasil tinha repercutido muito mal, então o pai critica o filho. E aí então vem essa troca de mensagens pelo WhatsApp, em que o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, dispara diversos palavrões contra o ex-presidente, inclusive manda ele para aquele lugar, tomar naquele lugar, usa muitos palavrões, e aí num determinado momento escreveu o seguinte: se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui porque você me joga para baixo, quem vai se palavrão é você e vai decretar o resto da minha vida nesta, fala mais um palavrão aqui, se referindo muito grosseiramente também aos Estados Unidos, onde ele está chegando à conclusão que, se desse errado a estratégia, ele vai ter que ficar nos Estados Unidos para o resto da vida. Isso parte de um entendimento que depois foi corroborado pelo Supremo, pela primeira turma, que formou maioria para manter as cautelares de Alexandre de Moraes, de que Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro têm incentivado ações do governo norte-americano contra o STF. O ministro apontou que as manifestações públicas de ambos, somadas às sanções tarifárias anunciadas por Trump no início de julho, configuram uma pressão internacional para arquivar a ação penal que investiga Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Então, em linhas gerais, o Gonê falou: olha,
esses deputados, por mais que tenham o cargo de deputados e todo respeito a eles por conta disso, eles não são uma parte legítima desse processo e justamente por isso não têm legitimidade para solicitar a prisão do Eduardo Bolsonaro. E aí ele deixou muito claro, isso não significa que eventualmente não possa determinar, solicitar ao Supremo Tribunal Federal a prisão dele. Obviamente ele falou isso num juridiquês tremendo. Paulo Goné Branco então descartou nesse momento a prisão a pedido de parlamentares porque eles não têm legitimidade ou atribuição para isso, mas disse que vai avaliar num momento oportuno se cabe ou não a implementação ou a imposição de medidas cautelares contra Eduardo Bolsonaro. Conexão com a realidade. Acho que até que por aquelas matérias que foram feitas na época do vazamento, em que a Polícia Federal do Alexandre de Moraes vazou as minhas conversas particulares com o meu pai, eu acredito que dali você já conseguiu extrair que o meu interesse não é salvar a pele do meu pai. Poderia ter feito muita coisa se o objetivo fosse apenas esse. Mas é justamente por não ser, é que eu sigo aqui trabalhando, é sabendo que meu pai corre o risco de ir para um presídio comum, é que a gente continua aqui, mesmo deixando isso, não nos guiar e não nos fazer desesperar, a gente segue adiante e conseguimos até a aplicação, pela primeira vez na história do Brasil, da Lei Magnitsky contra Moraes, contra a sua esposa e 3 levas de visto, o que colocou pressão suficiente adiante para até que a anistia fosse pautada e aprovado o seu requerimento de urgência por 311 votos na Câmara dos Deputados. Em 20 de agosto, a Polícia Federal indiciou o Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, como você viu, por coação na ação penal do golpe e fez buscas contra o pastor Silas Malafaia, no mesmo dia que Malafaia está para ter a sua batata queimada já de tanto que está assando. Bom, aqui está a denúncia da Polícia Federal e na página 168 as considerações quanto à autoria e materialidade delitiva. E diz aqui, com base nos elementos probatórios apresentados neste relatório, conclui-se que Eduardo Nantes Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro, com a participação de Paulo Figueiredo e Silas Malafaia, encontraram-se associados ao mesmo contexto, praticando condutas com o objetivo de interferir no curso da ação penal. E aqui está, então, a denúncia concluída. Muito bem, o PGR denunciou o Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, depois desmembrou o processo para poder julgar o Eduardo Bolsonaro mais rápido e fez a denúncia. O Procurador-Geral da República, no exercício da função prevista, inicia o Eduardo Bolsonaro, está aqui a denúncia que foi feita em 22/9. Então, em 20/8 foi indiciado pela Polícia Federal e em 22/9 teve o pedido de abertura de ação penal contra ele pelo Procurador-Geral da República. O Moraes, ao mesmo tempo, deixou muito claro que a conduta de Bolsonaro e do filho é uma flagrante confissão dos atos, porque eles se gabaram das sanções que foram impostas ao Brasil para libertar o Bolsonaro e, então, isso é uma confissão de que eles usaram esse estratagema para obrigar o STF, para impor a Lei Magnitsky sobre e tirar os vistos dos ministros do Supremo e, com isso, conseguir a anulação do processo contra o pai, o que é uma tentativa de coagir o tribunal. O Eduardo Bolsonaro vai se tornar réu no STF hoje, não há a menor dúvida, porque ele é réu confesso, não é? Então ele se torna réu hoje no STF e, com isso, algumas coisas vão acontecer. A abertura do processo contra o Eduardo permite o pedido de extradição, mas os trâmites dependem dos Estados Unidos, evidentemente. É difícil que o Trump conceda a extradição dele agora, porque o governo dos Estados Unidos, mesmo que o Ministério Público peça, que a promotoria lá nos Estados Unidos peça a extradição dele com base no tratado, o Trump dificilmente vai conceder a extradição. Mas, de qualquer sorte, a Procuradoria-Geral da República, como você viu, já alegou que o Eduardo Bolsonaro pode ter o pedido de extradição
que é concomitante, com certeza vai ser concomitante à abertura da ação penal, porque ele é réu à revelia, né? Teve que ser indicado um defensor público para ele, porque ele não se defende, ele não atua no processo e é um réu confesso. Então, como ele está se evadindo da justiça, a aceitação da ação penal contra ele vai ser acompanhada do pedido de extradição, e não precisa nem, esse processo não precisa nem de mais passos, né? Os passos vão ser dados para saber se vai condenar ou não, mas a medida cautelar é até impositiva por ele ser réu à revelia. Então, o procurador-geral alegou se manifestar contra a prisão, em parecer encaminhado ao Supremo. Ele negou os pedidos do Lindenberg Farias e da Thalíria Petroni, mas disse que o Eduardo Bolsonaro vai ter a extradição e a prisão pedida, basicamente, quando ele virasse réu, né? Então, aqui você tem, na última página, aqui vamos ler a manifestação do PGR sobre o pedido de prisão e extradição. Eduardo Nantes Bolsonaro e Paulo Renato de Oliveira Figueiredo foram denunciados em 22 de setembro de 2025 pela prática do crime de coação no curso do processo. Mais recentemente, os deputados federais Lindenberg Farias e Thalíria Petroni apresentaram requerimento de providências cautelares contra Eduardo Nantes Bolsonaro, consistentes em decretação de prisão preventiva e suspensão de pagamentos pela Câmara. E a decretação da prisão preventiva no curso de investigação tem iniciativa restrita aos atores processuais enumerados no artigo 311 do Código Penal. Então, ele negou o pedido dos deputados, porque ele disse que eles não tinham legitimidade para isso. Quem pode fazer isso é o Ministério Público ou o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes. Mas ele diz aqui o seguinte: de toda sorte, a Procuradoria-Geral da República se reserva a avaliação em instante que estime oportuno, que é um jargão para a abertura do processo, de requerimento de medidas cautelares, inclusive no que tange ao aspecto da sua viabilidade efetiva. E quanto ao pedido de bloqueio de pagamentos, tal. Então, minha amiga, meu amigo, o Eduardo Bolsonaro hoje vira réu e o Alexandre de Moraes vai ter que decidir, os 4 ministros da primeira turma vão votar e o Alexandre de Moraes vai ter que decidir se faz o Eduardo Bolsonaro virar réu e ter a prisão preventiva hoje, ou se ele pede à Procuradoria-Geral da República que opine de novo sobre um pedido de prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro, o que importa no pedido de extradição. Mas para conseguir fazer o pedido de extradição, precisa também, ao mesmo tempo, fazer o pedido de prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro. Então, hoje é o fim do jogo de impunidade total do Eduardo Bolsonaro. Ele começa a responder à lei e, de acordo com o que aconteceu hoje, a prisão preventiva, o pedido de prisão preventiva, já deixam o Eduardo Bolsonaro preso dentro dos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro, ele fica preso dentro dos Estados Unidos, já está preso dentro dos Estados Unidos, porque todo mundo viu que ele cancelou a viagem dele à Europa, que ele ia fazer para pedir sanções contra o Moraes, até porque a Itália prendeu a Carla Zambelli, né, que foi lá também dizendo que ia fazer a mesma coisa e está lá na cadeia. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.